Olá, meu nome é Bruna Roque Loureiro, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou apresentar o trabalho intitulado como As Cotas de Reserva Ambiental como Ferramenta Econômica para o Piscicultor Catarinense. O trabalho foi realizado em coautoria com o técnico pesquisador da EPAGRE, Darcy Pinton Filho, sob orientação do professor e doutor Alex Pires de Oliveira Nunes. As características e desafios da piscicultura catarinense. Quando falamos sobre o cenário da piscicultura catarinense, ela basicamente está amparada sobre o cultivo voltado para a agricultura familiar, a pequenas propriedades rurais. A piscicultura catarinense tem uma característica muito particular, no entanto, representa um cenário expressivo na produção nacional. A principal espécie, tilápia, acaba sendo a de maior predominância dentro dos piscicultores no estado. Quando falamos sobre a questão do aspecto legal da produção, Santa Catarina, assim como os demais estados no Brasil, desponta sobre a questão da dificuldade sobre a regularização ambiental de sua atividade. Isso devido à sua complexidade temática sobre os diversos aspectos legais que envolvem esse processo de regularização, e principalmente pela questão particular de que a piscicultura é uma atividade que, historicamente, acabou ocupando áreas de preservação permanente, que seriam, por exemplo, áreas no entorno de rios e nascentes, além do perfil fundiário do Estado, onde grande parte das propriedades onde são desenvolvidas atividades apresenta esse perfil de pequenos imóveis rurais, que seria até 4 módulos fiscais. E com isso, faz com que esse cenário da ocupação histórica do uso dessas propriedades reflete num cenário de grande perda da vegetação nativa. Né? Então, existem diversas referências que citam sobre esse cenário específico de Santa Catarina, esse perfil fundiário, sobre essa dificuldade de regularização ambiental que nessa situação acaba sendo uma situação de cenário nacional, mas faz com que todo esse contexto traga a questão da adequação ambiental nas propriedades da piscicultura aqui no estado de Santa Catarina como um grande desafio para resolver esses passivos ambientais que são amplamente históricos. Então, quando a gente fala sobre regularização ambiental da atividade, a gente vai falar sobre o Código Florestal, que é uma das referências legais que vai envolver a regularização da propriedade do imóvel onde a atividade está inserida. A lei atual, a Lei 12.651, que foi editada em maio de 2012, ela trouxe diversos aspectos diferentes do antigo Código Florestal de 65. E hoje vamos trazer o assunto específico sobre os instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Então, para que essa ferramenta desses instrumentos econômicos sejam alcançados, vamos falar um pouco sobre o principal aspecto da adequação ambiental da atividade referente ao Código Florestal. O Código Florestal trouxe a possibilidade de recomposições mínimas em relação a pequenas propriedades rurais, que seria o que a gente chama de artigo diferenciado pequenas propriedades previsto no artigo 61, conforme figura no slide. A manutenção das atividades, porém, a obrigatoriedade mínima de recomposição fez com que esse uso consolidado das propriedades permitisse uma melhor adequação. No entanto, essa adequação das áreas de preservação permanente não exime o produtor ou proprietário rural ter a reserva legal dentro do seu imóvel, que representa 20% num bioma Mata Atlântica. Para o proprietário rural que não tem a reserva legal, ele pode, por meio do Código Florestal, fazer a compensação ambiental dessa reserva por meio da cota de reserva ambiental. Conforme no slide, podemos observar que a compensação ela pode ser feita para aquele proprietário que possui excedentes de mata, ser cedido esse excedente para aquele proprietário que não tem vegetação.
Portanto, a compensação ela consiste em destinar uma área fora da propriedade rural para a conservação. Ela deve ser equivalente em extensão e padrões ecológicos à área a ser compensada e tem que estar localizada no mesmo bioma. Essas cotas elas são títulos representativos de cobertura vegetal e podem ser usadas para cumprir a obrigação da reserva em outra propriedade. Elas podem ser criadas em áreas de florestas existentes ou com vegetação em processo de recuperação. E um dos pré-requisitos para a criação dessas cotas é que essas propriedades a serem comercializadas estejam cadastradas no CAR. Como metodologia, fizemos o levantamento de todas as legislações pertinentes à matéria para posteriormente analisar sobre os fatos a serem discorridos de acordo com o objetivo aqui explanado. Como resultados da discussão, detectamos que, comumente, o piscicultor, ele, em Santa Catarina, dentro da sua propriedade, ele, além de desenvolver a piscicultura, ele desenvolve outras atividades também integradas. Então, nesse contexto de ocupação do uso do solo, muitas das vezes a área verde ela foi perdida historicamente e essas propriedades pouco se tem de vegetação para representar os 20% de obrigação de reserva legal. Além de que a valoração da área verde em termos dos seus benefícios, elas são inquestionáveis na questão ambiental e seus benefícios ecológicos. Porém, no Brasil, ainda prevalece a cultura do desmatamento e o pouco reconhecimento àqueles que conservam essas áreas verdes. Os dados dos últimos atlas da Mata Atlântica demonstraram que Santa Catarina ela ainda registra índices elevados de desmatamento, ainda ocupando a quinta posição nacional nessa parte. Também vale destacar que o papel dos órgãos ambientais em seu perfil de comando e controle acaba dificultando a sensibilização e percepção, que conservar é bom. É importante que a visão punitiva ela seja apenas aplicada àqueles que fazem por consentimento e culpabilidade, mas não por aqueles que necessitam de orientação. Então, essa questão da aproximação do órgão ambiental junto com o produtor, ela é essencial para que a conservação seja feita de forma consciente e essa percepção seja adquirida e incorporada no seu planejamento da propriedade. Como referência da base das políticas de serviços ambientais, a gente pode, primeiramente, citar a nossa cláusula pétrea, que a gente chama, que seria a Constituição Federal, no seu artigo 225, que ela dispõe todos os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Posteriormente, a gente tem a primeira edição de lei, a 6.938, de 81, que ela inovou ao prever a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental. Ela estabelece também instrumentos econômicos, no seu artigo 9º, e é onde você começa a ter a primeira pauta de discussão sobre a questão da valoração daqueles que estão conservando e executam boas práticas. Em 98, a Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, tratou explicitamente sobre a questão da responsabilidade penal e administrativa dos atos ilícitos atentatórios aos interesses difusos e ambientais. É importante destacar que a proteção dos serviços ambientais da Mata Atlântica ela depende da conservação desses remanescentes da vegetação nativa, uma vez que os remanescentes desse bioma Mata Atlântica atingem uma porcentagem de 14% apenas da vegetação original. Então, é muito importante trazermos essa temática e aproximação do setor produtivo juntamente sobre a questão da conservação e restauração dessas paisagens que foram amplamente destruídas no passado. Em Santa Catarina, o cenário das políticas públicas de serviços e ecossistemas foram levantados. Foi detectado o destaque do Programa Estadual de Pagamento de Serviços Ambientais, previsto na Lei 15.135, de 2010. Foi o primeiro programa onde teve o objetivo de implementar o pagamento das atividades humanas de forma à preservação e manutenção dessas áreas que são importantes para garantir a manutenção de equilíbrio dos ecossistemas. No caso, unidades de conservações, formações vegetais, a proteção de remanescente
de vegetação, em torno de água, de recursos hídricos. No entanto, Mello e Sais, em 2018, apontam que a questão do programa de pagamento de serviços ambientais no estado de Santa Catarina existem determinadas limitações, principalmente no que se envolve a recursos públicos, que isso acaba prejudicando a ampliação da execução e implementação dessa política pública, uma vez que esses pagamentos de serviços ambientais aos produtores e proprietários que conservam estão muitas das vezes vinculados à dotação orçamentária prevista pelo Estado. Mas na Lei 16.342, de 2014, que veio a regulamentar o que estava previsto nos moldes do novo Código Florestal de 2012, veio a regulamentar a questão da cota da reserva ambiental que estamos apresentando. E nela já acaba sendo um pouco mais de avanço que a gente vai apresentar a seguir. Esse mercado das cotas ele é considerado como um cenário positivo para Santa Catarina, porque é um instrumento econômico de grande perfil de adesão aqui no estado. Esse perfil justamente devido a Santa Catarina ser amplamente um estado produtor, né, voltado ao setor produtivo, ou seja, existe um mercado assim de demanda de imóveis que naturalmente vão necessitar executar essa regularização por meio das suas inscrições pelos cadastros ambientais rurais. Além de que essas cotas de reserva ambiental, diferente dos programas de pagamento de serviços ambientais, elas têm uma valoração econômica muito diferente, porque elas não dependem do recurso público. Com isso, a figura do Estado ela passa a ser apenas no processo da sua regulamentação e execução de como vai funcionar e na aprovação daquelas cotas que forem oficialmente constituídas. O uso de contratos padronizados, eles são utilizados para estabelecer os termos e condições gerais dessas transações. No entanto, as partes podem ser definidas em algumas variáveis, tais como preço por hectare, a questão do tamanho do lote, o quanto cada proprietário vai precisar dentro daquele bioma, a questão do prazo de duração dessa cota, se vai ser por ano, se vai ser por sessão, tudo isso ainda precisa ser estipulado, mas isso naturalmente vai ser acordado de acordo com uma lei prevista já em mercado, que já é amplamente divulgada. Então, enquanto considerações finais, a gente sugere que o piscicultor que possui em seu imóvel excedentes de mata, por meio do sistema de cotas, ele pode atribuir um valor econômico à sua área conservada. Sendo assim, ele consegue obter uma fonte de renda por estar preservando toda aquela área que antigamente ele via como uma área apenas que não podia fazer nada. Com o cadastro ambiental a ser validado pelo órgão responsável em Santa Catarina, no caso o IMA, todos os proprietários rurais, independente de terem pisciculturas ou não, eles terão que obrigatoriamente executar o seu programa de regularização ambiental, o PRA. Logo, ocorrerá um aumento na procura dessas áreas verdes para compensação ambiental, destacando o que foi comentado no início. O perfil fundiário de Santa Catarina fez com que muitas dessas pessoas que produzem hoje ainda ativamente no estado tenham um pouco da área que necessita para cumprir a lei dos 20% da sua reserva legal na propriedade. Então, consequentemente, acreditamos que parte desses produtores que ainda não possuem essas áreas verdes vão buscar essas outras formas alternativas de compensação. E as cotas de reserva ambiental acabam sendo um cenário promissor e econômico para o estado de Santa Catarina. Então, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de trazer a temática ao evento, pela produção, por todas as orientações. Muito obrigada. Segue o nosso contato aqui pelo esse slide, a gente tem um contato aqui dos autores. E aqui eu já vou me apresentar no vídeo. Não aparecer ao longo do tempo para não carregar tanto tempo o vídeo, mas gostaria de agradecer e finalizar então toda essa apresentação. Muito obrigada.